1 João 2 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus, ela fala a respeito de alguns princípios que, se não forem bem estabelecidos, eles podem ser confundidos. A palavra de Deus, por exemplo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muita gente que prefere não ter, porque entende que o dinheiro é maldito. Mas a mesma palavra em outro versículo diz que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele é, porque não dá para ter mais de uma pessoa ocupando a centralidade do meu coração. Como Jesus não se presta à humilhação de se assentar juntamente com ninguém num trono estabelecido no altar do teu coração, certamente, se você convida alguém para sentar, ele automaticamente vai sair. A palavra de Deus não condena a grandeza. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Mas quando a minha preocupação é que a partir do Senhor eu me torne grande, aí a grandeza pode se tornar a minha maior pedra de tropeço. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Torre de Babel. Homens que tinham uma grande visão, que tinham unidade, que queriam construir algo grandioso, queriam ao final desse grande feito que o seu nome nunca fosse esquecido na história. E aí Deus não se agrada, por mais que haja uma grande visão e unidade, o propósito final não aponta para os céus. E o que os céus fazem? Eles desarticulam todo um projeto da terra. E a gente ouve e lê sobre essa história, mas ninguém tem menção do nome deles. No intuito de terem o seu nome escrito na história, acabaram tendo o seu nome apagado dela. A palavra de Deus fala em vários momentos sobre coisas que são desejáveis, mas se eu as desejo mais do que desejo ao Senhor, que pode me dá-las, aí eu tenho um problema. A unção é algo desejável, o ministério é algo desejável. Se você deseja isso, boa coisa deseja, diz a palavra. Mas se eu quero o Senhor só para usufruir da unção que vem do Senhor, não é mais o Senhor que eu quero, é a unção dele. E é por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu curei no seu nome. Ou seja, é alguém que flui debaixo de uma unção extraordinária, é alguém que flui debaixo de uma ação sobrenatural. Eu curei no seu nome, eu libertei no seu nome. Ele diz: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então existem pessoas que acessam ao Senhor para usufruir dele, mas não querem ele. É o desafio da gente, depois de ter acessado o lugar da intimidade, querer sair desse lugar com algo. Meu irmão, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Você foi chamado para acessar esse lugar e permanecer nele. Porque se você recebe algo porque está nesse lugar, mas decide sair desse lugar, você está usurpando o céu. Alguém recebeu unção e agora deseja mais a unção do que o Deus da unção. Se divorcia do Deus da unção, mas continua caminhando com a unção é irrevogável. É alguém que conheceu a palavra e tudo que a palavra diz a respeito das riquezas que emanam de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Acessou o dono do ouro e da prata, tomou para si ouro e prata e agora não quer mais estar com o dono dela. Esse foi o desafio de Judas. Judas fez mais do que entregar o Messias. Judas vendeu o lugar secreto. Se me derem 30 moedas de prata, eu digo aonde ele está. Então, quando a palavra de Deus diz para que a gente não ame o mundo, não significa que você não vai estar no mundo, construir uma história no mundo, estabelecer coisas no mundo. Não, a mesma palavra diz em outro momento que por Jesus fomos estabelecidos, a partir da nova aliança, fomos estabelecidos como reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala a respeito dessa nova identidade. Em outro momento a palavra de Deus diz que nós reinaremos na terra.
Mas reinar na terra não significa amar a terra. Faz sentido? Reinar na terra significa subjugar a terra. Ou seja, eu uso tudo que a terra tem para um propósito maior. Então eu uso a terra para algo que o céu me chamou para viver, para construir. Mas se o meu coração começar a amar a terra, agora então a terra me usa para algo que é distante do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu não posso amar o mundo, nem aquilo que nele há. Você não foi chamado para amar aquilo que está na terra, mas você pode reinar, governar, estabelecer, subjugar sobre todas essas coisas. Você pode ser um homem de governo e reinado como Davi e ainda assim ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem de autoridade como José e ainda assim ouvir e discernir os céus. Você pode ser um homem de sabedoria do céu como Daniel e ainda assim não se prostrar e não se humilhar diante de nenhum outro cenário por querer guardar a própria vida. Irmão, um dos sintomas de estarmos amando ao mundo mais do que ao Senhor é quando nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso chamado. Quando Saul recebe uma notícia através do profeta que ele havia sido rejeitado por Deus, Saul não se humilha para receber de Deus perdão. Saul pede uma coisa: é possível que pelo menos o povo, quando olhar para mim, não perceba que a glória de Deus não está mais sobre mim? Quando eu passo a amar o mundo, um dos sintomas é: eu não estou preocupado com o que eu me tornei, mas com o que as pessoas acham que eu sou. Se as pessoas acham que eu ainda sou ungido, que a glória de Deus ainda está sobre mim, se as pessoas acham que o meu casamento ainda é saudável, se as pessoas acham que eu estou bem, está tudo bem. Eu não lembro o autor dessa frase, mas ele diz que cada um de nós carrega 3 pessoas dentro de si: as que nós achamos que somos, as que os outros pensam que somos e as que só Deus sabe que de fato somos. E na jornada, cada dia a gente é convidado para se despedir de uma dessas personalidades e assumir a única, real. A sua melhor versão é a sua única versão. Tem a versão que você quer mostrar que é, tem a versão que as pessoas acham que é, e tem a única versão que é quem Deus sabe que você é, como Ele te fez. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Então não amar o mundo não significa ser um xiita, um radical, não significa ser nômade. Significa ter todas essas coisas, mas nenhuma dessas coisas te ter. Eu tenho prazer em hoje usufruir de coisas boas, mas eu nem cogitei abrir mão da fé quando eu não tinha nenhuma delas. Quando eu estava pregando, plantando igreja e estava morando de favor com as minhas malas no quarto da casa de uma ovelha, com a minha mulher grávida do meu 2º filho, despejado da minha casa. Não houve uma fração de possibilidade de imaginar negar a fé, porque Deus me deixou passar por aquilo, porque eu também não lembro de uma fração de reclamação ou de inquietação da minha parte quando Deus me colocou em lugares que eu não poderia estar. O problema é que a gente não reclama quando Deus nos faz viver coisas improváveis, mas a gente acha que pode questionar quando Ele permite que a gente viva coisas não desejáveis. Se você não reclama quando Deus te coloca numa posição alta, então você não pode fazer pirraça quando Deus permite que coisas que não gostaria de viver, você esteja vivendo. Alguém comigo diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto e o sentido dessa afirmação de Paulo. Posso estar no hype, posso ser esquecido. Posso ter muito dinheiro, posso ser despejado. Posso ter uma saúde de ferro, posso estar por um fio, lutando contra o diagnóstico médico contrário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando não há saúde na minha fé e no meu coração, que é enganoso, a gente vive entre os dois cenários, entre 8 e 80. Ou eu passo a rejeitar o mundo, eu não quero governar, eu não quero reinar, eu não quero ter posse, eu não quero ser um empresário, eu não quero ser um empreendedor, eu não quero liderar, não, eu sou o vermezinho de Jacó, eu prefiro ficar nesse lugar e tudo que eu quero é a vinda do Senhor. Maranata, hora vem, Senhor. Não, eu sou tão santo que eu posso me tornar insípido, insosso. Porque como virão se não há quem pregue? Como que a gente vai afetar a história se a gente se omite dentro do nosso chamado? Aí tem um outro extremo. Eu passei a amar tanto essa ideia de governo, autoridade, posses, riqueza, de sobrenaturalidade, que eu me tornei, cara,
ganancioso. Em algum momento o céu deixa de ter tanta, eu vou usar um termo que nem seria o ideal, mas vou usar entre aspas, deixa de ter esse fascínio e passa a ser só uma alegoria. Irmão, o maior perigo que a igreja pode viver é quando o céu se torna alegoria. O céu não é uma alegoria na história bíblica. O céu não é algo que carrega um sentido figurado. O céu não é lugar de destino apenas, é lugar de origem. Você nasceu lá e é para lá que voltaremos. Há uma nova Jerusalém. Há algo que foi quebrado, mas foi refeito. Há um ambiente de intimidade que foi ferido, mas foi restaurado. Há um jardim que foi invadido, mas foi restabelecido, redimido. E é para esse lugar que você vai voltar, porque a terra não é o seu lugar, mas o céu sim. Alguém comigo diga amém. Então a palavra de Deus diz, vamos voltar para o texto: não ame o mundo nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dá para honrar mais de um Senhor, não dá para ter mais de um rei assentado sobre o único trono do altar do teu coração, pois tudo que há no mundo, e agora fala de carnalidade, não só de realidades naturais, mas do que existe de carnalidade dentro das realidades naturais: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Pastor, então eu preciso ter um padrão de vida em que eu não posso ter nada bom. Não. A questão não é o que você tem, a questão é por que você tem o que você tem e como você usa o que você tem. Se você pode ter um bom carro, tenha um bom carro, usufrua e usa ele, porque o metal perece, enferruja, as coisas passam. O carro do ano daqui a 10 anos não tem valor como tinha quando ele foi lançado. Usa do carro. Mas quando eu ostento, significa que eu estou tão inseguro na minha identidade que eu preciso mostrar que eu consegui coisas para que alguém veja valor que nem eu consigo ver em mim. Olha, eu tenho algo de valor. Alguém que está desesperado para ostentar significa alguém numa crise tão grande de identidade que quer mostrar que tem algum valor, que poderia estar onde está. Agora, alguém seguro dentro da sua própria identidade usa coisas até mais caras em alguns momentos e ninguém percebe. Por quê? Porque ele prefere passar despercebido, usufruindo do que tem, do que gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não conhece quem ele não é. A ostentação é um desafio, mas as muitas posses não. Se você conquista de forma lícita, isso é uma bênção. E se não fosse, o próprio Deus não diria: me peçam e eu darei a vocês por herança nações, os confins da terra como a tua propriedade. Não fala só de comissionamento, fala de posse, propriedade. Senão o Senhor diria: e eu entregarei a vocês as nações da terra e os confins como um lugar missional. Não fala de missões, ide por todo mundo, fazei discípulos, mas também fala de propriedade. Vocês comerão do melhor dessa terra. Mas eu não posso amar, eu devo subjugar. E qual a melhor forma de subjugar? Usufruir. Desfruta do que o Senhor te deu. Homem, desfruta da mulher da tua mocidade, desfruta dos teus filhos, daqui a pouco saem de casa. Desfruta daquilo que o Senhor tem te confiado. Isso é maravilhoso, porque uma das armas do inferno nem sempre é não permitir que a gente viva aquilo que a gente tem potencial para viver, mas é certamente não permitir que a gente usufrua e se deleite daquilo que a gente está vivendo. É a loucura de você estar vivendo a melhor estação da tua vida e a tua mente está sendo atacada para que você não consiga celebrar o que você está vivendo. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha acontece muitas vezes na mente. Alguém está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Versículo 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Se for para ele, você pode fazer melhor. Vamos. Aleluia. Aleluia. É um desafio, irmão. Ter um pai como o pai que a gente tem e não se distrair com os presentes do pai é um desafio. Eu lembro que anos atrás o Subirá estava falando numa mensagem que ele chegava de viagem
E ele nem tinha descido do carro, os pais iam correndo para falar com ele. Pai, pai. Ouviu o barulho do carro, eles iam desesperados. Até que ele caiu no erro de comprar um PlayStation. Ele fala, esquece, agora eu sou o pai do ano. Chega da viagem seguinte, para o carro, tira a mala, abre a porta. Ué, cadê as crianças? Amor, cadê as crianças? Estão jogando videogame. O presente do pai, mesmo que com uma leve distração, roubou dele sem perceber a alegria da presença do pai. Irmão, é uma analogia muito boba, e a gente é criança, e isso é normal, mas o problema é quando já maduro, continuamos fazendo como crianças fazem. A gente está tão embriagado com a unção do pai, com a autoridade do pai, com os presentes do pai, com as portas abertas do pai, que talvez em algum momento a gente acaba se esquecendo que não é sobre o que ele nos dá para irmos sozinhos, é sobre quem ele é para irmos com ele. Ele estará com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Não é só sobre usufruir da unção de quem te ungiu, é sobre caminhar ao lado da fonte da unção. Não é só sobre compartilhar a revelação de algo que num ambiente de intimidade você ouviu, é sobre caminhar ao lado de alguém que você tem intimidade. Você não é um usurpador que vai acessar a sala do trono e vai viver 40 anos depois usufruindo daquilo que um dia você recebeu. Não, você está como a corça que anseia pelas águas, você anseia pela presença dele, você ama a presença dele, e porque ama a presença dele, pode usufruir sem culpa dos presentes dele. Alguém comigo diga amém. Bill Johnson diz que Deus está à procura de homens que não amam o mundo, para que possa confiar o mundo a eles. Ainda bem que eu vim, Jesus. Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo, isso aqui é muito bom, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos usar um português claro. Vai devagar. O que você tem, só tem porque Deus te deu. O que você sabe, só sabe porque Deus deixou saber. O que você faz, só faz porque Deus te deixa fazer. Alguém está comigo? Então não tem um conceito elevado a respeito de si mesmo, mas também não tem um conceito diminuído, porque vitimização é falsa modéstia, e falsa modéstia eu acho que é pior do que alguém que não tem humildade. É pior um cara que você vê, esse cara tem um problema, ele é soberbo, do que um cara que sabe o que pensa sobre si, mas finge que pensa algo menor sobre si. Já conheceu alguém assim? Cara, não é porque eu estou na minha presença não, mas eu sou a pessoa mais humilde que eu já conheci. Já conheceu alguém assim? Rapaz, é difícil ser humilde igual eu sou. É difícil. Irmão, não tem um conceito elevado sobre si, não tem um conceito diminuído sobre si. Tem a revelação de quem você é, a estatura que você carrega, o nome que você tem, para que Deus te chamou. É esse lugar que é um lugar de maturidade e plenitude. A palavra de Deus diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Mas a palavra de Deus também diz logo nos versículos seguintes: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Não está dizendo que Deus escondeu para sempre, está dizendo que Ele escondeu nele. Como que você acessa a tua medida? O que você ainda não viu, o que você não ouviu, o que você ainda não pensou, não sentiu, você acessa acessando o coração de Deus. Você acessa através do Espírito de revelação. O Espírito te revela: esse é quem você é, isso é o que eu tenho, isso é o que eu preparei, isso é o que você vai viver. Você não vai viver como um homem enganado, você não vai viver perdido, você não vai viver se exaltando, você não vai viver se diminuindo. Você vai ter uma revelação de quem você é, a altura que você tem, para que Deus te chamou, e vai caminhar à altura dessa identidade. Alguém comigo aqui diga amém. Agora Romanos 12, versículo 3 diz: de acordo, cada um tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E esse é um ponto sensível. Vocês estão comigo? Esse é um ponto sensível, porque se a palavra de Deus diz que a minha estatura, o que eu tenho, carrega a minha identidade, o conceito a respeito de mim mesmo, ele precisa ser coerente com o nível de fé que Deus me deu.
Significa que tem muita gente frustrada, porque talvez está tendo sonhos que nem é, a questão não é nem que eles são grandes demais, mas você ainda não tem um nível de fé compatível com o nível de sonho. Porque sonhos grandes nunca foram um problema para Deus, mas falta de fé sim. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, a impossibilidade é subjugada pela fé. Em outro momento a palavra de Deus diz: se você crê. Ou seja, se a fé é a única coisa que viabiliza ou inviabiliza alguma realidade, nunca foi sobre o tamanho, sempre foi sobre se realmente eu creio no Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Irmão, guarda isso aqui, um conselho prático: não diminua a sua expectativa, aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. A gente não tem 20 mil pessoas nesse auditório. Hoje deve ter, sei lá, 12 mil, 10 mil. Mas temos um auditório que comporta até 20 mil pessoas. Eu estava numa reunião de pastores essa semana, e glória a Deus por isso. Uma reunião de pastores sêniores de várias igrejas, homens de Deus, santos homens de Deus, alguns grandes líderes, outros a sua maior marca é a santidade, outros é a profundidade bíblica, outros é a liderança, outros é a ousadia, enfim, cada um tem uma zona de graça distinta. E aí um deles estava falando: não, porque tem um pastor amigo que não aconselha fazer auditórios para mais de 7 mil pessoas. Eu falei: eu entendo, e por muito tempo eu ouvi sobre isso, isso se tornou um fantasma no meu ministério. Mas eu não preciso tornar um fantasma no meu ministério o que pode ter se tornado um fantasma no ministério de alguém. Porque se temos um auditório para até 20 mil e tem 3 mil, tá tudo bem. O que a gente está dizendo? Pai, recolhemos o máximo de vasilhas vazias que conseguimos e cremos que o Senhor pode enchê-las. Então o ambiente está preparado, e se o Senhor quiser derramar, nós estamos prontos. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou aqui, Pai, eu estou arando a terra. Pai, a gente está aqui, a gente está preparando. A gente está preparando. Se o Senhor olhar para a terra e quiser ver um povo ousado, você vai ver uma comunidade de fé que com 3 anos deixou de sonhar 500 para sonhar 20 mil. Isso é uma medida de liderança extraordinária, ousadia extraordinária? Não, é uma medida de obediência a partir de uma promessa. Ouvi desde que me converti que o Brasil seria um celeiro de avivamento, parte do sopro de Deus na terra nos últimos dias. Irmão, eu quero fazer parte do epicentro de uma onda que vai varrer as nações. Nações ouvirão o que o Senhor está fazendo, porque há um povo que mesmo não vendo, crê, e porque crê se move debaixo daquilo que em fé viu. Os meus olhos naturais dizem: não tem como, não tem espaço, não tem como pagar, não tem como fazer, mas a minha fé, ancorada em uma promessa de Deus, crê até os ossos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou sonho, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Aí entra um outro ponto sensível. Pastor, eu nem consigo crer em coisas grandes, mas é a medida de fé que Deus me deu. Se Deus me deu pouca fé, ou uma fé nesse nível, eu creio que existem medidas de fé, até porque o texto me dá base para crer assim, até porque quando Jesus fala sobre o homem de pequena, se é pequena, é uma escala de grandeza, amém? Eu creio que existem tipos de fé, níveis de fé, e a palavra está dizendo: cada um tem um conceito equilibrado a respeito de si, de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Aí alguns vão dizer: pastor, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, porque foi Ele que me deu a fé. Faz sentido? Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a única fonte. Irmão, pega isso aqui. A única fonte que emana fé é o próprio Deus a partir da sua palavra. Fé não vem por impartation. Eu posso colocar a mão na tua cabeça e declarar: receba a fé. Não é assim que se transfere.
A fé não vem por nenhuma outra coisa senão por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu preciso ouvir mais sermões. Você precisa ouvir sermões que carregam a palavra de Deus, porque tem sermões que nem palavra de Deus mais tem. Não tem problema se ele é temático, não tem problema se ele é expositivo, mas precisa ser um sermão inspirado em palavra de Deus, porque a palavra de Deus não contém Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ele é a sua palavra. Então, se a minha medida inicial talvez é menor do que a medida do meu irmão, a questão não é como eu comecei, a questão é como eu estou correndo a minha corrida, porque se eu ouço mais, recebo mais, creio mais, vivo mais milagres, isso aumenta a minha porção de fé. Se eu busco mais, ouço mais dele, aumenta a minha medida de revelação, aumenta os meus fundamentos de fé. Quanto mais eu procuro, mais eu encontro. Quanto mais eu busco, mais eu acho. Quanto mais eu peço, mais eu recebo. Quanto mais estou meditando, imerso, inserido na palavra dele, mais fé eu carrego. Alguém comigo aqui, diga amém.